Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Marco, do Bezerra, do Jardim Helena. E agradeço a todos, né, as irmãs e irmãos da Casa do Caminho, da Associação Espírita Kardecista Casa do Caminho, a oportunidade de estar com vocês nesta noite para refletirmos um pouco, né, em continuidade ao ciclo de palestras que vocês estão tendo sobre os discípulos de Jesus, cujo tema principal é Na Companhia do Mestre, falarmos um pouco sobre Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era irmão de João, que depois ficou conhecido como João Evangelista. E eles eram daqueles convidados por Jesus a comporem o seu círculo de discípulos, os mais jovens. E como todos os jovens traziam, né, aquela característica do jovem, né, aquele impulso, né, de individualismo, de entusiasmo. E Tiago era até, por alguns estudiosos, é, visto como um jovem individualista e ambicioso. No entanto, no contato com Jesus, tanto como todos os demais discípulos, ele foi, né, se transformando e depois se tornou, né, um jovem, um homem robusto e, bem, né, e com um ideal muito forte, né, e uma fé muito ardente na defesa do Evangelho de Jesus. Em nada mostrando aquela insegurança juvenil que trazia nos primeiros tempos, quando foi chamado pelo Mestre a trabalhar na boa nova do reino, na, né, na divulgação do seu Evangelho. Como nós já dissemos, Tiago, ele era filho de Zebedeu e Salomé. E também ficou conhecido como Tiago Menor, para diferenciá-lo do outro Tiago, Tiago Maior, que junto com Judas, lá no livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos, né, pela psicografia do Chico, eram primos de Jesus. Então ele também foi conhecido como Tiago Menor. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, e tal como João era pescador. Eles estavam, né, quando Jesus foi convidar, naquele momento que Jesus foi à praia, né, à beira do mar da Galileia, convidar Pedro e tal, estavam lá João, Tiago, que também foram convidados. Alguns estudiosos retratam, né, a personalidade de Tiago como um jovem, né, como todos os jovens, né, trazia aquele entusiasmo, aquela, né, também era considerado individualista e ambicioso. No entanto, no contato com Jesus e aprendendo sobre o Evangelho, ele foi se transformando e se tornou um homem sereno, robusto, com uma fé ardente. E foi considerado um dos primeiros discípulos a se tornar mártir do cristianismo, porque ele, né, no vigor da sua defesa do Evangelho, ele acabou sendo denunciado a Herodes Agripa, que era sucessor de Herodes Antipas, e foi condenado à decapitação no ano de 41 depois de Cristo. Ou seja, ele retornou à pátria espiritual 7 anos após, né, o início da tarefa de Jesus, que foi aos 33 anos, né, dos 30 aos 33,
ele retorna à pátria espiritual. E ele, como um grande trabalhador do Evangelho, divulgava o Espiritismo. E ele sempre estava associado, se nós lermos os Evangelhos, são três nomes muito mencionados. O nome de Tiago está sempre entre o nome de João e Pedro. A gente vai encontrá-los, né, nas transfigurações do Tabor, naquele momento em que Jesus, né, encontra-se com Moisés e Elias no Monte das Oliveiras e ele se transfigura. Estavam lá Pedro, João e Tiago. Então eles eram muito presentes nesses momentos. No livro Boa Nova, como eles eram muito jovens, João e Tiago, tem lá uma passagem em que eles, né, no seu calor juvenil, falavam dos discípulos mais velhos que compunham a equipe de Jesus. E falavam de Pedro, que era um dos mais velhos, Simão, conhecido como Zelote, ouviu eles falando sobre a questão de eles serem muito velhos, já tinham famílias e não poderiam fazer o trabalho de divulgação do Evangelho, e ficou chateado. E nessa passagem, então, mostra que Jesus fala com Simão, que percebe que ele ficou magoado com essa colocação dos meninos, né, de João e Tiago, e fala que Simão relevasse, eles eram jovens e não entendiam da vida ainda, e que eles passariam, né, com o tempo e pela sua existência também iriam compreender que as forças do homem também ao passar do tempo, das primaveras, se passa pelas estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. E eles iam aprender que nem tudo é a força juvenil que resolve, eles iam adquirir experiência e maturidade. E foi o que ocorreu. E quantos de nós, agora falando, né? Também tivemos, né? Podemos nos comparar a esses meninos, a João e Tiago em específico, né? Esse jovem que acompanhou Jesus com entusiasmo na divulgação do Evangelho de amor de Jesus e trazia no início toda aquela impetuosidade, né? Aquela energia. E vamos refletir um pouco sobre isso. Né? Como é que nós, em nossas existências, traçamos esse paralelo com Tiago, filho de Zebedeu? Muitos se lembram daquela passagem que é colocado no Evangelho, que foi uma solicitação da mãe deles, de Salomé, a Jesus, né? Que fosse dado aos seus filhos, a João e Tiago, sentarem-se um à sua direita e outro à sua esquerda. E aí Jesus ensina a mãe dos meninos que será que eles teriam a força necessária para beber do cálice que ele beberia? Que não era um privilégio sentar-se à sua direita ou à sua esquerda, mas eles teriam, né, a, a dedicação necessária e se sujeitariam aos sacrifícios necessários para esse aprendizado. E ele fala que eles passariam sim, eles passariam pelas situações de prova da sua dedicação ao bem, mas que não estava com Jesus o sentar-se à direita, a escolher quem sentaria à sua direita ou à sua esquerda, mas ao Pai. Né? Jesus sempre demonstrando a humildade que levava no coração e nos exemplos dele, ensinando-nos que muito mais
né? Apesar de ser o governador terrestre, sempre demonstrava, né? Ele falava, quem quiser isso nessa lição do sentar-se à direita e à esquerda, ele falou aos discípulos, porque os discípulos ficaram magoados, mas como assim vai colocar um à direita e à esquerda de nós? Aí Jesus termina a lição falando, quem quiser entrar no reino dos céus, né, que seja o maior servidor, né, sirva mais. Aquele que servir mais será considerado grande no reino dos céus. E nesse aprendizado, né, que ele para concluir o ensinamento, ele falava assim: quem quiser ser o maior, seja o maior servidor. E Jesus sempre demonstra isso em todas as atitudes, né, de se dedicar ao bem, de buscar atender a todos indistintamente, fossem quem fossem. Tanto é que muitas vezes os fariseus e saduceus, os sacerdotes do templo, falavam aos seus discípulos: o seu mestre que vocês seguem fica entre os publicanos, entre os leprosos, entre os doentes, entre os mendigos, ou pessoas de má fama pelas suas atividades, né? E Jesus sempre ensinando, né? E em uma oportunidade ele fala: não é, né? Quando falaram da pureza das mãos não lavadas, ele nem lava as mãos. E ele fala: não é o que entra pela boca do homem que torna o homem puro, mas aquilo que sai dela. E aí? Como é que estamos nós nesses exemplos de Jesus, nessas tarefas? Nós, né, quando chegamos no aprendizado do Evangelho de Jesus, principalmente quando adentramos a doutrina espírita, que nos abre um leque, né, de caminhos, né, mostrando-nos todo aquele, né, nós nos maravilhamos entre as realidades espirituais, da imortalidade da alma, da reencarnação, das diversas possibilidades que teremos do crescimento, da evolução e que um dia alcançaremos, como Jesus fala no seu Evangelho, vós sereis deuses, né? E fareis o que fareis o que faço e até mais. Porque aí ele fala, né? Ele fala da evolução, ele fala das diversas moradas na casa do Pai, então das diversas esferas de aprendizado. Ele fala que não verá o reino dos céus aquele que não nascer de novo. E nós nos maravilhamos. E aí, como é que fica esse entusiasmo inicial? Será que ainda nós mantemos a chama desse aprendizado sublime que o Espiritismo, como o Consolador prometido por Jesus, traz, né? Ele reaviva a chama do Evangelho, da Boa Nova do Reino. Será que nós mantemos essa chama acesa em nós? Como é que estão sendo as nossas ações cotidianas entre aqueles com quem convivemos, entre os nossos próximos e os nossos próximos mais próximos? Nesse período em que toda a humanidade está em um aprendizado maior, porque nós tivemos que nos voltar para os nossos próximos mais próximos, para os nossos lares, em virtude, né, das situações de saúde pública, né, de um pequeno, né, de um ser tão minúsculo, tão simples, mas que causou tão grande impacto na humanidade toda. Quais são as lições que esses momentos nos trazem quando convivemos mais intimamente com os nossos próximos mais próximos? Como está sendo aplicações das lições de Jesus em nosso dia a dia?
Nós utilizamos aquela reflexão que Santo Agostinho coloca na questão 919 do Livro dos Espíritos, que ele nos diz, né, quando Kardec pergunta sobre qual meio, né, de nós melhorarmos as nossas ações diárias. E aí Santo Agostinho coloca que, como exemplo, o que ele fazia enquanto encarnado, ao deitar-se antes de dormir, ele fazia uma avaliação de como havia sido o seu dia, se ele tinha feito todo o bem que era possível naquele dia, se ele estaria fazendo melhor do que teria feito no dia anterior, né? Esse inventário, essa conta, não é contabilidade, mas essa avaliação de atitudes, de ações e de aprendizados. Como é que nós, se nós fizéssemos essa avaliação, como é que seria essa avaliação nossa? Como poderíamos, então, novamente, em relação a Tiago, né, nessa juventude que eles tinham, né, naquele entusiasmo primaveril da juventude, guardamos os ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus e revitalizados pelos Espíritos? Somos mais compreensivos, somos mais serenos. Como é que nós estamos frente às situações que nos envolvem? Guardamos aquela fé da mulher que toca as vestes de Cristo para ser curada? Ela não conseguia falar com Jesus, mas acreditava firmemente que se tocasse as vestes de Jesus estaria curada. E ela se curou com um simples toque na barra da túnica de Jesus. E Jesus, quando sentiu o toque daquela mulher, a fé daquela mulher que tocou a barra de sua túnica, ele vira para Pedro e diz: Pedro, quem me tocou? E Pedro, que, né, sempre Jesus, onde estava, rodeado de pessoas, ele falou: Mas Senhor, quem não está te tocando? Pedro, me tocaram de forma diferente, uma virtude saiu de mim. Aí ela se apresenta, que ela havia tocado em suas vestes e estava curada. Mas e aí? Como é que nós estamos? Temos essa fortaleza interior que nos foi exemplificada por Jesus e por seus discípulos. Quando Tiago é denunciado pelas suas ações frente, né, à defesa dos ensinamentos de Jesus, mesmo após o retorno de Jesus à pátria espiritual, ele com destemor e com a fé e com a coragem, ele ensinava a todos aqueles que o buscavam os ensinamentos do Evangelho. E como eram ensinamentos revolucionários naqueles tempos, em que Jesus mostrava que todos nós éramos filhos de um mesmo Pai, irmãos de toda a humanidade, irmãos uns dos outros. Então ele foi denunciado, foi julgado e condenado à morte. E dizem que aquele que o denunciou, vendo a sua serenidade, a sua força de espírito, nos momentos em que ele estava indo para cumprir a condenação e o sacrifício, jogou-se-lhe aos pés e falou: Também me tornei cristão. E aquele que o havia denunciado, vendo tamanha fé daquele homem, tamanha serenidade e coragem, também se deixou envolver por aquele magnetismo maior.
e se tornou cristão. Foi julgado igualmente como Tiago e condenado ao sacrifício, que sabemos que é apenas do veículo físico, não do espírito, que continua sua romagem. E assim nós vemos que aqueles dos primeiros cristãos eram exigidos, né? O martírio físico, em que se entregavam corajosos, ardorosos na sua fé, no amor ensinado por Jesus. Iam muitas vezes aos circos, aonde fosse exigido o seu sacrifício material, intimoratos, corajosos, firmes no aprendizado do bem e do amor que foi ensinado por Jesus. Todos que muitas vezes o assistiam ficavam impressionados pela coragem. Eles muitas vezes iam ao sacrifício cantando hosanas de amor ao bem e ao belo. Esses cristãos, depois, né, depois dos 12, dos, né, daquele círculo mais íntimo de Jesus, temos, né, o, na literatura espírita também os 50 da Galileia, os 500 da Galileia. E hoje, milhões de irmãos do bem que seguem os ensinamentos de Jesus, e hoje, em que o Consolador prometido está entre nós, o Espiritismo, como, né, a terceira revelação, como o Consolador prometido, vem mostrar a nós, relembrar a todos nós as lições de Jesus e esclarecer aqueles pontos que Jesus não poderia naquele momento esclarecer. E aí vem mostrar, quando Jesus fala que não verá o reino de Deus aquele que não nascer de novo, o Espiritismo nos traz o dogma da reencarnação, ensinando que, né, todos nós somos espíritos imortais e temos inúmeras existências corpóreas para podermos alcançarmos a nossa evolução e um dia chegarmos à condição de espíritos puros, embaixadores do Pai no universo. Quando, né, Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, a doutrina espírita nos traz a escala, não só a escala espírita das classes de aprendizado e evolução de cada um de nós enquanto espíritos imortais, mas também traz, né, a escala de mundos e que nos mostra que estamos nas diversas moradas que são divididas entre mundos primitivos, mundos de expiação e provas, que é no qual nós nos encontramos. A Terra é um desses mundos, mas que existem mundos felizes, né? Mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. E aí vai se ampliando o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. E o que faremos com todo esse conhecimento e todo esse aprendizado? Como aplicarmos em nossas vidas diárias toda essa amplitude de conhecimentos, de ensinamentos que Jesus, na sua divina bondade, trouxe a todos nós? Como é que nós utilizamos os ensinamentos do perdoar 70 vezes 7,
de compreendermos os nossos irmãos da caminhada, de sermos mais fraternos, mais serenos, compreensivos em relação a tudo aquilo que ocorre em nossas existências. Como é que nós estamos fazendo, como dissemos alguns minutos atrás, aquele inventário de nossos dias, como fazia Santo Agostinho. Temos feito todo o bem que nos é possível? Como é que estamos nos relacionando com os nossos próximos mais próximos? Estamos sendo mais fraternos ou ainda trazemos, né, utilizamos o amai-vos e instruí-vos, ou ainda nos armamos muitas vezes contra os nossos irmãos? É necessário esse aprendizado. O amor é o sentimento sublime que fará de nós espíritos mais aperfeiçoados no trabalho do bem. Mas para que ele flua de nós, é necessário o esforço, a aplicação. Para nós nos defendermos muitas vezes, é instintivo, né? A gente fala assim, né? Se nós sofremos alguma ação que vai, né, que vai vir ao nosso encontro, nós reagimos e nos defendemos. Isso é instintivo em nós, essa defesa. Então, o nosso aprendizado do bem exige esforço. Então, se nós somos agredidos, nós agredimos automaticamente. Mas para nós, como Jesus mostra no Evangelho, recebemos, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda, é necessário um esforço de não agressão, é necessário que nós reflitamos, pensemos, e para que nós nos tornemos bons, é necessário a repetição e o esforço diário no bem. Então, é aquela aplicação diária. Hoje nós nos irritamos com alguma atitude, com alguma ação ou com alguma palavra que nos é dirigida, suportamos 30 segundos e reagimos. Amanhã, procuremos suportar 1 minuto. E assim, nessas pequenas metas, não colocar lá na frente, eu quero me tornar um santo. Não, nós não vamos nos transformar em santos da noite para o dia. É no esforço diário em pequenas doses, em pequenas gotas. É nesse esforço do bem que nós vamos alcançar, né? Mas é um esforço repetitivo, diário, de buscarmos sermos melhores hoje do que fomos ontem. E ao deitarmos fazemos, né, o uso dessa lição que nos deu Santo Agostinho, de fazermos essa avaliação nossa de cada dia e buscarmos, né, a cada pensamento, a cada atitude, pedirmos força. Sabemos, inclusive, como foi pedido no Evangelho, quando perguntaram os discípulos: Senhor, como falarmos com Deus? Como nos dirigirmos a Ele? E Ele ensina-nos o Pai Nosso. Então, vamos saber buscar esse auxílio, essa assistência carinhosa do nosso querido Mestre através desses queridos companheiros espirituais que nos acompanham a caminhada. E lembremos de, nos momentos de maior dificuldade, nos momentos em que nós nos sentirmos fraquejar, pedimos o auxílio, a assistência carinhosa desses nossos queridos irmãos que nos acompanham através da prece. E vamos receber o amparo de Jesus, sempre.
Tenhamos essa certeza, tenhamos essa humildade de sabermos, de buscarmos o auxílio nos momentos que forem necessários, mas igualmente também sabermos agradecer nos momentos que nos forem favoráveis, porque muitas vezes lembramos de orar e de pedir, mas nos dias felizes, que são sorridentes para nós, esquecemos de agradecer a dádiva que recebemos. A tudo dai graças, dizia Paulo. Saibamos agradecer a todos os aprendizados que formos experimentados, sabendo e tendo a certeza que sempre sairemos fortalecidos de cada situação. O nosso querido companheiro André Luiz, no livro Sinal Verde, fala, entre uma das suas lições, né? Problema resolvido, vem outro a caminho. Por que isso acontece? Porque nós temos necessidade de aprender. Estamos num mundo ainda que temos que ser experimentados, que temos que aprender o bem. Então, somos alunos numa escola. Cada lição aprendida vira outra para que possamos, virando as páginas do livro da nossa existência, sairmos, né, fortalecidos e formarmos-nos na escola abençoada que é a Terra, que está mudando. A Terra deixará de ser um mundo de expiação e provas para se tornar um mundo de regeneração. Que possamos fazer, sermos merecedores de continuar nessa escola, passando de ano e podendo acompanhar essa progressão do nosso mundo, que sairá de um curso fundamental para o ensino médio, que possamos sairmos vitoriosos desse aprendizado. Agradeço a oportunidade que tive de estar com vocês, agradecendo ao querido Mestre Jesus pela oportunidade abençoada dessa existência que nos dá neste momento de caminharmos sobre a terra e que possamos encontrarmos-nos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Um grande abraço.